Então, beleza. Eu tentei várias vezes tentar fazer um vídeo digno aqui, né? Eu falei por uns 30 minutos. Tem um diálogo maneiro e tal, só que eu sempre me desviava do foco, né? No meio da linha de raciocínio, eu simplesmente, caraca, esqueci o que eu vou falar. E, e aí ficava sempre horrível. Então, provavelmente esse vídeo também vai ficar horrível, né? De qualquer forma. Eu tentei, galera. Mas eu vou fazer o vídeo mais só pra comentar mesmo. É isso. É, vou tentar melhorar na próxima. Deixa eu só passar aqui, minha amiga. Vamos lá. Qual que é a parada? Então, é, hoje mais cedo eu vi no YouTube. YouTube não, Twitter. Olha só, eu já dando mole. Eu já tô viajando, que isso. Eu vi no Twitter uma postagem na página Soccer Grêmio News. Acho que é isso. Vou deixar a foto aí no vídeo depois. Que diz que ele estava noticiando, né, que o atleta da base, né, do Grêmio, o tal do Gabriel Mack, esse Gabriel Mack era um cara que é um jogador, né, que assumiu um relacionamento recente, né, com uma mulher. Normal, tudo bem, tranquilo. Qual é a polêmica, afinal de contas? A polêmica, na verdade, né, não deveria ser uma polêmica, né? Que o Gabriel Mack tem 18 anos, é um garoto negro que está ascendendo agora para o futebol, né? E simplesmente a mulher dele, né, a namorada, branca, né? E isso causou meio que um alvoroço nas redes sociais, porque basicamente o discurso é que, nossa, peraí, um garoto negro, sempre que ascende, né? Socialmente ele vai logo na loira, né? Logo namorar com uma loira, com uma negra, uma loira, com uma branca e tal. Basicamente, viram uma espécie de burburinho, né? Uma mini polêmica ali. E eu queria comentar sobre isso. Até porque. Ó, vai ter uma cutscene aí, maneiro. Até porque. É, eu, como um cara negro, né? Que ainda não ascendi socialmente, mas tenho esse sangue, né? Negro. Eu posso falar um pouco sobre. Eu queria, né, na verdade, falar um pouco, mesmo não sabendo de nada, né? Bolhufas. Eu queria comentar um pouco sobre isso. Vai aparecer um fantasma agora. Que isso? Que isso, cara? Que isso? Eu tô aqui na minha linha de raciocínio. Então, não liga muito pro gameplay, tá, gente? Mas pra ilustrar. Por que que isso acontece, né? Por que que a gente, ascendendo socialmente, a gente tá sempre se relacionando com uma mulher? Todos têm uma experiência individual, né? Tô dizendo que foi assim com ele, mas assim, o que eu vejo, eu como homem negro, o que aconteceu comigo, é o que eu vejo, né, no geral. Bom, basicamente, desde a infância, né, a gente é bombardeado com conteúdo em que, seja um filme, a mocinha sempre a menina branca, de cabelo liso. Num jogo que a gente está jogando, a mocinha sempre é uma mulher branca, cabelo liso, né, com traços europeus. Uma novela também é assim. Então a gente vai aprendendo, né, quando a gente cresce, que a mulher ideal, né, a parceira ideal, aquela parceira romântica, ela é branca. Então meio que cria-se, né, desde pequena a gente como criança ainda. Né? E olha o susto aí que a gente vai tomar. Mesmo desde criança, né, quando a gente estava na escola, eu mesmo posso falar da minha situação, eu me apaixonei por uma menina branca, né? Quando eu era criança. Nossa, fiquei muito apaixonado e tal. E isso acabou. No fim, eu até não fiquei com ela, né? Acabou que ela preferiu outro rapaz. Mas eu acho engraçado porque
Desde o início eu já não tinha esse sentimento muito por meninas negras. Eu fui gostar de meninas negras depois, quando eu era mais velho, né? Já adolescente, né? Criancinha ali, o padrão era esse. Mas você viu uma menininha branca e você sempre ficava mais, nossa, que bonita, né? Não que a negra fosse feia, mas a gente não se interessava por isso. E isso é curioso, né? Porque, obviamente, né, mulheres negras e mulheres brancas são lindas, mas há uma cultura pré-estabelecida que faz com que a gente se interesse mais por traços europeus. Eu não estou falando só de mulheres, né? De mulheres com homens também fazem a mesma coisa, né? Geralmente o padrão, né, das meninas também é namorar com um menino branco, né? Isso é o que tange a sociedade. Talvez por isso que o Brasil também ele seja um país que tenha muitos casos de racismo, né? Eu não considero o Brasil um país racista, assim, né? Eu diria. Porque a gente também tem muita miscigenação, né? Querendo ou não, e isso acaba fazendo com que nos acostumemos uns com os outros, uns com os outros, mas de fato é um país que tem muitos casos de racismo, muitos casos de racismo mesmo. E nos leva a pensar, né? Pô, por que existe tudo isso? Porque existe uma estrutura criada para isso, né? Desde lá no início, quando os escravos foram libertos, sem nenhum tipo de sem nenhum apoio, né, basicamente, acaba que eles foram marginalizados. Olha, nem foi susto, tá vendo? Eles foram marginalizados. Viveram ali à margem da sociedade, né? Foram para os morros, foram por aqueles morros, aquele Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro. E a elite continuou, né, nos grandes centros, né? Isso fez com que os escravos, que agora não eram mais escravos, né? Tivessem dificuldades de encontrar um emprego digno, né? Não tinha muita oportunidade, não. As escolas eram caras, enfim. E acabou que ali já tinha assim um preconceito, né? Com escravos, porque escravo era escravo. E aí depois essas pessoas não eram aceitas, né? Na sociedade. E o padrão era. É claro que eu estou falando muito genericamente, né? Não estou dando detalhes, não sou nenhum especialista. Mas o padrão era realmente que as pessoas bem-sucedidas fossem brancas, né? A elite era branca, os portugueses eram brancos, eles colonizaram o Brasil. E acho que é aqui que vai rolar uma batalha maneira. Eita. E acabou que, né, esse racismo ficou bem mais evidente, vamos dizer assim. E segue até hoje, né? Inclusive, fazendo com que os negros, né, almejassem, vamos dizer assim, crescer socialmente e quando crescem socialmente, por conta da cultura, né, acabam escolhendo mulheres brancas, mas assim, é óbvio que, é gosto pessoal, claro, eu também, eu contei a minha experiência. No início eu gostava de uma menina branca, depois eu gostei de uma menina negra e depois eu tive um contato com a cultura asiática, né? Por isso que eu estou jogando um jogo asiático, não sei se você percebeu. Eu também fiquei. A gente começou também a ter essa atração aí pelo estereótipo da asiática, né? Pelo estereótipo. Eu tô sempre apertando o botão errado. Pelo estereótipo da asiática, aí apertei de novo. Fofinha, bonitinha, mãe de família, que não tá mais indo ao minha avisa, né? Porque na verdade há relatos, né, de que as asiáticas
ultimamente estão muito infiéis, né, por conta daquele síndrome de burnout, né, que acontece, né, os maridos trabalhando muito, muito, muito e não dando atenção em casa, então eles acabam procurando na rua, né, as mulheres que acabam procurando na rua, aqui no Brasil é o contrário, e lá no Japão as mulheres acabam tendo muitos amantes, né, mas a gente foi criada com esse estereótipo aí de, falando a chave, de que a japonesinha, né, é uma mulher ideal, olha, quero ser japonês. E, inclusive, por isso que eu também tenho essa, eu sinto, né, essa atração por asiático. E isso tudo foi construído culturalmente, por tudo que eu fui, por todo o conteúdo que eu consumi até hoje, né, por todas as culturas, né, que me fizeram ser quem é hoje. Eita, isso aqui não tava aberto. Acho que vai rolar um fight aqui. Ih, olha só. Eu nem lembrava. Não, lembrava assim. Vamos lá, vamos pro fight, calma. Mas aí, beleza. Então eu já expliquei aqui um pouco, né, da minha visão sobre o porquê que o homem. Vou ter que até lá isso. É, negro, né? Se relaciona com mulheres brancas e por que eles gostam tanto. Eu só não vou saber dizer. Claro que tudo isso é opinião, né? Mas eu só não vou saber dizer por que loiras, né? Loiras eu realmente, quando eu me atraio por uma mulher branca, geralmente ela tem cabelos pretos, né? E traços mais orientais, né? Eita! Então, mas no Brasil a gente sabe, né? Ah, olha aí, onde eu tava. Toda essa cultura, né, de funk, de mulher com bundão, peitão, essas paradas, né? Então, basicamente, tem que tirar de novo, né? Eu já tirei a foto, né? Faz com que essas mulheres, né, sejam um padrão de beleza aqui, né? Querendo ou não. E agora, do lado, né, do ponto de vista da mulher, tem que voltar naquele lugar que eu tava, mas eu esqueci onde era. Do ponto de vista da mulher, eu acredito, tá? É, claro que a gente não faz um juízo de valor, por mais que todo mundo gosta de falar que ela é interesseira, não sei o que e tal. É uma oportunidade para a mulher ascender socialmente também, né? Porque, e ter acesso a outros ambientes de maior status, né? E também, né, um cara que vai ter o dinheiro, né, grana lá, né, para manter ela, dar uma vida estável para ela. Então isso também é uma questão evolutiva, né, querendo ou não. Não dá para fugir do óbvio, né, galera? Isso aí é claramente uma questão evolutiva. Você precisa sobreviver, você precisa estar, você precisa se relacionar. Eu estou perdido? Ah, não acredito. Você precisa se. A mulher, né? Enfim, a mulher precisa se relacionar com um homem que vá prover para ela e para os filhos dela, né? Então, é claro que ela vai querer ter uma vida boa, né? Obviamente. E essa vida boa passa muito pelo tipo de homem que ela vai se relacionar. Aí, claro, todo mundo vai falar sobre incels. Incel não. Meti um incel do nada. Todo mundo vai falar sobre chat, que é o oposto, né? Quase. E, nossa, mas o personal sempre vai pegar ela, não sei o que, não sei o que lá, essa coisa toda. Porque um é feito só pra prover e o outro é feito só pra, né, pra ela ter a relação, o cara que ela realmente gosta e tal. Mas, pá, agora tá sobrando, eu vou salvar logo o jogo aqui.
mas do ponto de vista social mesmo, de sobrevivência, status. É importante que ela esteja com um cara que possa proporcionar a melhor vida para ela e para os filhos dela, né? Então, eu acredito que tenha, né, esse tipo de mulher, não tô falando que ela é esse tipo, né, a mulher do rapaz lá, do jogador do Grêmio, mas existe sim, né, do mesmo jeito que os homens que se juntam para ir pro Japão só atrás de asiáticas, né, vai ter esse tipo de mulher aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que ficam observando os jogadores e querendo ser assumidas por eles, né, para realmente garantir aí uma vida boa. Isso não é necessariamente errado, eu acho que isso é uma questão de realmente uma questão de troca, né? O homem tem a mulher bonita que ele quer, a mulher troféu dele, e por outro lado ele tem esse. Isso aqui dá pra entrar aqui, eu não lembro. Fazer um giro 360. Tá, mas eu já tirei foto daqui. Tô viajando, né? Desculpa. Tô viajando. Eu tenho que ir pra aquele lugar. Então é uma troca, né? Essa é a verdade. Agora, falando do outro ponto, só pra terminar aqui, porque. Né, vamos terminar. Deixa eu ver se nessa porta aqui. As pessoas às vezes elas não entendem, né? Que é uma questão estrutural. Todos os homens vão aparecer, mulheres desse tipo. Jogadores vão ascender socialmente, eles vão se relacionar com esse tipo de mulher. E não é nada contra a própria cor, né, da pele. Eles não se odeiam. Os homens não se odeiam. Homens negros não se odeiam, não odeiam a cor da sua pele, nem nada do tipo. Isso não existe. Mas apenas estão ali é, fazendo. Eu acho que eu achei o lugar, hein? Ah, é esse mesmo. Eu devia servir, não devia? Não devia? Nem é assustador isso aqui, né? Então é basicamente isso. É basicamente isso. É, o racismo estrutural faz com que esses comentários aconteçam. Por enquanto tá tudo de boa aqui, né? É uma foto que eu tenho que tirar, beleza. Daqui a pouco eu vejo os fantasmas realmente picas, né? Essa é a verdade. No fim do dia. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. É isso que eu tô falando, tá ligado? Eu começo uma linha de raciocínio e aí eu vou jogar só pra deixar como pano de fundo pro vídeo, tá ligado? Só que aí, às vezes eu fico olhando, pô, eu não lembro, né? Como o Fatal Frame é um jogo que eu zerei faz muito tempo, não lembro o que fazer, eu fico concentrado no jogo, querendo ou não, fico prestando atenção nos diálogos e acabo que esquecendo o que eu ia falar. Mas isso também pode ser um problema mental, né? Eu sou meio autista, né? Calma aí. Que houve? Foi você. Fala aí. Fala aí, minha jovem. O que você quer? Não, não nada. Tá, o que eu faço agora? Eu esqueci. É... Então, a gente tem aqui o Hendrick.
né? A gente tem o Vinícius Júnior, são vários casos de jogadores. Tinha o Nego do Borel, né, recentemente, inclusive o Nego do Borel era uma sumida, né? Depois de todas as paradas que aconteceram, mas tinha ele também. Eu acho que vai dar ruim aqui. E eu lembro que ele namorava aquela do Daelis. Tinha muitos comentários do tipo esses negros e tal, e a do Desejo era. E aí depois teve uma treta que ele bateu nela, umas paradas assim, né? E sempre o povo comentava, sempre o povo comentava. Até viralizou uma foto dele, do Nego do Borel, e da. Acho que é ex-namorada do. Eu não sei se é ex ou atual. Do David Neres, jogador do Ajax. Que também era uma loira, né? Uma loira, acho que era russa. Russa não, holandesa, né? Ele jogava na Holanda. Deve ser holandesa, mas pode não ser também, não sei. O pessoal se conhece de vários lugares. E aí começaram a falar. Tem esse papo desde antes da Terra do Conca, né? Muito tempo atrás. Seguem falando sobre isso. Mas é estrutural, galera. E mais do que. Nossa, eu tenho a impressão que essa menina não estava do meu lado. Porque realmente não estava. Ela tava me seguindo e do nada ela apareceu do meu lado. Cara, agora eu tô perdido sabendo o que eu tenho que fazer aqui. Bom que a gente conhece a casa toda também. Independente se eu for pra cá ou vou pra cá. Ai, Jesus. Tá, tem uma força das trevas aí. Prendendo essa porta. Aqui foi o lugar que eu usei pra salvar o jogo, beleza? Eu também. Tá vendo? Eu vou devagando. Ah, era aqui. É isso mesmo, tá vendo? Caraca. Então o que eu acredito? Eita, não tô gostando, cara. Espero que isso não seja um jogo de terror, velho. Ah, não abre mais essa porta. Hum, hum, hum. Ah, eu acho que eu sei. Vamos ver isso aqui. E aí? E a pergunta é, os negros... Eita! Do nada. Eu vi muito esses papos, né? Antigamente tinha isso. Né? Solidão da mulher negra, principalmente na época em que comentavam sobre esse assunto. Ah, então deixado. Ai, apertei o botão errado. Ah, era pra tirar. É, falando sobre como a mulher negra ela é desvalorizada, né? E cara, é verdade. Querendo ou não, é verdade. A mulher negra, não sei se foi nesse vídeo que eu falei, ou se não foi num dos que eu deletei, descartei, mas a mulher negra tá na base da pirâmide, digamos assim, né? As homens negras, mulheres negras, elas são preteridas de fato. Mas isso é estrutural, entendeu? Você não pode cobrar das pessoas, jamais, elas se relacionarem com quem elas não querem. Eu já tentei me relacionar com pessoas que eu não gostava no passado. E acabou que. Ô seu burro, chave a porta aí, cara. Acabou que. Acabou que eu me arrependi. Acho que. Sim, a gente tem que se relacionar com quem a gente gosta, né? É mais fácil a gente se relacionar com quem a gente gosta e ser feliz do que tentar mudar uma estrutura toda assim num relacionamento. A gente faz o que pode, né?
sempre ter respeito e realmente entender, nunca marginalizar a causa do outro também. Já sofri racismo também, já tive problemas, né, com relação a isso, mas é saber respeitar o próximo e a pauta de cada um. Eita porra, tô me assustando. Do nada, velho. Pô, essa mulher fica andando pra lá e pra cá, mano. Por quê, velho? Por quê, amiga? Caraca. Ah, tá. Aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu vou falar sobre isso aí, né? Essa mulher, ela tava aqui procurando pro namorado dela. E aí ela foi morta pelo fantasma do namorado dela. Olha que história bacana. Vou deixar o nome do jogo na descrição pra até o final. Então, o que a gente quer é exatamente isso. A gente quer. Nosso papel é entender que cada um tem. Isso foi esquisito, né? Mas aí ela chega assim, isso aí também pode ser considerado assédio, né? Olha isso aqui, mano. Ela chega no cangote. Eu tô vendo isso aí, pô. Fatal Frame. Tá, tá. Eu espero apertar o botão certo dessa vez. Ai, que bonito. Olha essa mulher. Não tô vendo ela aqui. Ah, ela tá atrás de mim. Ah, vou matar aqui. Sai daí, minha filha. Vai ficar parada? Você vê? Eu gosto disso. Por que ela não fica só no salão? Calma aí, minha filha. Não é assim, não. Não! Morre, mulher! Morre! Well. Putz, agora que eu percebi uma coisa. Mas é isso. O interessante, o que eu gosto é entender, né, todos os assuntos, comentar sobre alguns. Vou falar também algumas besteiras, como eu falei aqui, provavelmente. Mas o fato é que não dá pra gente ficar julgando, né, as pessoas pelos atos delas, simplesmente assim. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas, né? Eu falei dessas estruturas só para ilustrar mesmo. Eu, como homem negro, né, sofri isso, né? Nasci nisso, inclusive meu ciclo social desde pequeno era sempre formado por pessoas brancas. E isso faz toda a diferença, né? No desenvolvimento do mundo, né? Basicamente, as únicas pessoas negras que fizeram parte da minha vida na minha infância, na minha família, né? Que é toda gente negra. Mas na minha família, minha avó, por parte de pai é branca. Então, assim, meus primos são brancos. Então, pô, agora que eu percebi, né? A Maio sumiu. Cadê a Maio? Hum, Então, o importante é a gente sempre tentar criar uma sociedade, né? Por mais que não vamos ser hipócritas aqui, dizer que vamos mudar essa questão do racismo de forma rápida, mas é uma coisa que, por exemplo, o Vinícius Júnior está fazendo lá na Europa, né? Que é, com a atitude dele. Uau, tem um baú aqui. Com a atitude dele, as, coisas podem ser feitas, né, e outros negros na sociedade. Mas é exatamente isso, não a ver com quem a gente se relaciona, porque isso é muito pessoal. Nosso pensamento, tudo que a gente fez até hoje já está moldado. Opa!
mas é entender o que nós como negros, e principalmente que estão no topo, né, que tem o maior poder, né, vamos dizer assim, de fazer algo mais significativo. Mas até mesmo nós, a gente precisa estar sempre... Ah, menina aqui. Estar sempre atentas a isso, né? A respeitar, e aí não só a questão racial, né? Obviamente, xenofobia, homofobia, tudo isso, cara, são indivíduos. A gente precisa respeitar os indivíduos, né? Isso é importante para a sociedade. Cada palavra, cada ação pode realmente machucar alguém de uma forma irreversível, né? E eu não queria falar nada não, mas muita gente aí, às vezes precisava só ser ouvida, né? Não tô falando de bandido, obviamente, mas pessoas que não foram bem compreendidas e acabaram até tentando contra a própria vida e infelizmente elas conseguiram. Porque... Tá vazando? O que que é? Vamos deixar aqui? Que é isso? Como assim? Tá aqui, ó. Que história é essa? Bom, então é isso. Mas é isso, galera. Preservem a sua vida. Amem o próximo. E é isso, se cuidem. Vou terminando por aqui com a nossa querida Maio mancando e ela não consegue correr ou consegue? Ah, como é que ela consegue correr mancando? Aí, tá vendo? Esse preconceito, desculpa. Mas, brincadeiras à parte, é isso aí. Eu preciso... Terminem, fiquem com o segmento da borboleta. Grace. E o segmento das borboletas.